20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Mais que um feriado, uma ótima oportunidade para a reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e aferir se as leis são capazes de corrigir desigualdades históricas. Identidade negra, tema do AL Debate de hoje. Nossos convidados são a deputada Leci Brandão, do PCdoB, Baby Amorim, que é produtora cultural e coordenadora dos projetos Iluobá de Mim e do Ponto de Cultura Iluonã, Caminhos do Tambor. Eduardo Pereira da Silva, que é advogado e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, e Osmar Teixeira Gaspar, que é mestre em Direito pela USP, na área de Direitos Humanos, aqui representando a Educafro. Muito obrigado pela presença de todos. Deputada, vamos falar da oportunidade de se discutir e de se aferir se as políticas públicas são realmente afetivas sobre a consciência negra e esse 20 de novembro, o que falar sobre a identidade negra. Prazer estar com você, Jorge, e dizer que para mim é uma honra nesse dia tão especial, né, estar aqui com o doutor Eduardo, o doutor Osmar, estar aqui com a Baby. A gente sempre se reencontra, né, quando chega o mês de novembro. Isso acontece todos os anos. Mas é sempre bom a gente ter a oportunidade, principalmente aqui através da TV Assembleia, de poder falar da nossa identidade, poder falar do que houve de desenvolvimento. É importante dizer que políticas públicas e ações afirmativas são sempre bem-vindas. Eu já começo só dizendo isso. São sempre bem-vindas. Precisamos de mais, né? Baby, vamos falar um pouco do trabalho e dos projetos do Iluobá de Mim. E a identidade negra, disseminada por entidades que estão levando aí aos rincões, né, da nossa cidade, mas também do nosso país. Sim, é importante. Nós temos uma instituição que trabalha com a temática negra e a questão da identidade ela está presente em todos os nossos projetos. Temos projetos na área da educação e projetos culturais e momentos de reflexão sobre leis, sobre ações afirmativas, e a identidade ela permeia todo esse trabalho a todo tempo, e é uma preocupação muito grande a nossa de que chegue à população negra essa identidade positiva. Sim. Então esse é o nosso norte dos projetos e é importante estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite e vai ser muito bom a gente trabalhar essa questão hoje, trazer um pouco das nossas atividades e como que a gente tem trabalhado isso. Baby, quando você fala em chegar à população negra, não toda a população, quando a gente fala identidade, já não está, digamos assim... Nós tivemos aí 500 anos de uma negação da nossa raça, de um trabalho para desvalorização da raça negra. E então, quando eu falo isso, de que nós trabalhamos a identidade positiva, é justamente porque ainda é necessário que o negro ele encontre essa autoestima, ele se veja bonito e capaz, inteligente, indo contra o que foi nesses 500 anos afirmado, ou horas por teóricos, horas Sim. pelo próprio sistema, e isso é importante. Parece que não precisa trabalhar a questão da identidade positiva, mas ainda hoje as crianças negras sofrem com por suas características, sua pele negra, seu cabelo crespo, enfim. Então a gente tem um trabalho muito árduo ainda para avançar, né? Para a gente passar por cima dessas questões e criar mesmo essa identidade. E nas escolas é o ambiente onde é bem perverso, né? As crianças elas sofrem muito. Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Doutor Eduardo, e para os operadores do direito, como fica a questão da identidade negra? Eu inicio a conversa como o tema é positivo, a conversa é favorável e passou do tempo. Já era para nós estarmos muito mais adiantados do que estamos. Mas antes tarde do que nunca, né? Hoje está em voga e o tema é bastante simpático quando se fala em ações afirmativas, quando se fala
em políticas de inclusão social. E nós, da OAB, né, considerada aí pela sociedade como Casa da Cidadania, a gente tem uma preocupação muito grande quando vê que as autoridades constituídas não conseguem deslanchar da forma que desejariam. Encontram entraves em todas as esferas, o processo é lento por demais, e o que nós gostaríamos mesmo é de que muitos dos temas que foram discutidos, porque a gente vem comemorando esse Dia da Consciência Negra desde 2003. Quer dizer, daqui a pouco estamos aniversariando a sua primeira década e ainda estamos dentro de uma teoria que está muito distante da prática. O estereótipo, né, toda aquela visibilidade que o negro traz no seu porte, ainda é uma questão dogmática, ainda é uma questão, diante da polícia, é a chamada atitude suspeita, né? O simples fato do negro estar andando, ele está numa atitude suspeita porque ele é negro. Essa cultura, né, a gente tem batido junto às polícias civil e militar, e eles acham que os estudos necessários para evitar isso estão sendo feitos, quando na verdade nós percebemos que não está. O negro ainda é uma vítima do sistema. A gente tem encontrado o negro trabalhando em funções braçais, ele está sendo tolhido das áreas intelectuais. E isso é fruto de uma discriminação, é fruto de uma política de embranquecimento que se perpetuou, né? Desculpe, que se colocou lá atrás e que se perpetua até hoje. Sim. Então, o tema é muito mais fervoroso para nós que lidamos com isso dia a dia e também sofremos com o que a gente depara na sociedade, com o que acontece conosco no dia a dia, do que do branco que está lá do outro lado assistindo às nossas brigas, os nossos embates, buscando igualdade. Todas as questões levantadas contra as cotas, contra as políticas de inclusão social, contra as ações afirmativas, não teve um negro sequer de intelecto que se colocou contra. E se colocou, é voto vencido. Agradeço essa participação e estou muito satisfeito em estar aqui com todos vocês. Eu quero ouvir o Gaspar também, quando se fala em políticas afirmativas, o trabalho da Educafro. Para quem não conhece, Gaspar. Bom, a Educafro, primeiro eu quero agradecer a gentileza do convite, dizer que a Educafro é uma organização não governamental que tem por princípio buscar espaços em universidades públicas e privadas para estudantes negros e brancos pobres. Portanto, o trabalho da Educafro visa, na verdade, uma integração que não está restrita e tampouco está inscrita apenas à população negra, mas, na verdade, um trabalho que se pretende seja mais amplo e, portanto, que abarque também outras etnias da sociedade, aqueles que, de fato, estão querendo e buscando o direito de estudarem em escolas com qualidade. Agora, no que diz respeito à questão da identidade negra, eu imagino que essa é uma questão que transcende a população descendente de escravizados africanos. A questão de identidade, eu penso que ela passa por uma questão de identidade nacional. Quando se fala em identidade negra, se fala em identidade brasileira, sobretudo, porque, na verdade, o negro, desde da chegada ao Brasil, através da sua ancestralidade, transferiu, obviamente também assimilou parte da cultura europeia, mas em grande medida ele conseguiu transferir para o conjunto da sociedade a sua história, o seu conhecimento e também o seu talento. E que, portanto, falar de identidade negra no Brasil está se falando de identidade nacional. A senhora vê isso também, deputada? Inclusive o progresso, né? Lento, mas há um progresso? Olha, veja bem, eu acho que a gente tem que analisar com muito cuidado isso aí, porque se o negro é da identidade nacional, como disse aqui o professor Osmar, a minha dúvida é porque nós não estamos no poder. Até porque na hora que a gente vê o censo, nós somos mais da metade da população, né? A população negra é mais da metade da população brasileira. É verdade. E eu não enxergo essa população no poder do país. É verdade. Estou falando Ou isso com muita seja, ela não é tranquilidade. representada Estou nos fazendo isso com muita parlamentos tranquilidade, ou né? nos poderes Porque eu estou executivos. numa casa legislativa que é a maior do Brasil. Ela tem mais de 170 anos de existência.
E eu sou a segunda mulher negra a entrar nesta casa. A primeira foi a doutora Teodosina e agora sou eu, né? E eu acho muito curioso, porque toda vez que você vê uma notícia quando você fala da questão do patamar, né? Do patamar mais alto, pode reparar o seguinte, é assim, o primeiro negro a entrar no Supremo, a segunda negra que está na Assembleia, a primeira negra que venceu não sei o quê. Parece o primeiro uma concessão, negro, não é? Entende? Então isso me incomoda muito e me preocupa muito. Mas por essa tese, deputado, até para a gente fechar esse bloco Sim. e ampliar no próximo, mulher não vota em mulher e mulher negra não vota em mulher negra? Porque se são 50% da população, praticamente... Bom, eu sou um caso à parte, eu não posso nem falar isso, porque eu sei que a população negra foi responsável direta pela minha entrada nessa casa legislativa. Eu tenho plena consciência disso. Até porque as pessoas se viam, até pelo meu antecedente, né? Artista popular, sempre cantei nas comunidades, nas favelas, nas periferias, também nos teatros, sempre cantei em todos os lugares. Mas a população mais carente, a tal da classe C, D, que agora tudo é classe, C, D, E, tem uma identificação com a minha história de vida. Não é com o meu sucesso, tem nada a ver. Eu fui eleita aqui, entrei aqui, por causa da discussão minha de toda uma vida. Eu sempre procurei, dentro do meu trabalho artístico, fazer da arte um instrumento para defender os menos favorecidos, por causa da minha história. Se eu tenho um maior espaço, um microfone, um CD, uma TV, sim, eu tenho que falar do meu povo. E foi o que eu sempre fiz durante toda a minha vida. Ainda dá tempo, antes do fechamento desse bloco, perguntar para a Baby se essa consciência também perpassa a juventude. Falou de arte, eu sei que você trabalha com cultura e isso tem muito a ver. Essa juventude despertou para a ação política, ou seja, pela força do voto? Sim, eu acredito plenamente na força jovem. Eu acho que temos, sim, jovens conscientes, jovens da periferia fazendo um trabalho muito bacana, político. Sim. E eu acho mesmo que é o que a deputada falou, né? Ainda estamos longe desse espaço de poder, né? Não consigo fazer uma análise por que ainda não preenchemos, né? Sim. Isso acho que também ainda passa também por esse... Mas a pessoa vê tem noção dessa representação, da representatividade, ou seja, o meu voto vai se tornar poder numa casa de leis, vai virar mais do que a figura da deputada Alessi Brandão, mas políticas afirmativas, políticas públicas para melhorar a condição de vida das pessoas? Depois, por favor, deputada. Eu acho que é isso que ainda a gente precisa ganhar essa confiança, né? O negro confiando no outro negro como seu representante, como aquele que vai trazer essa mudança, fazer essa mudança. Com ele virão as mudanças necessárias para nosso avanço. Né? Eu ainda acho que tem essa questão da desconfiança, da gente votar. Permita, Baby, eu acho que as pessoas, votar em nós vezes, mesmos. Quando você vai falar com as pessoas das outras etnias, né? Elas não entendem, às vezes, a reivindicação que você leva lá. Não entende a discussão. Não entende ou ignora mesmo? Não, às vezes não entende, acha que não existe. Porque não é possível, não é assim. Mas nós que convivemos, né, nesse processo há muitos anos e no dia a dia, estamos ali em todos os espaços, a gente sabe exatamente do que a gente está falando. Doutor Eduardo, só para fechar essa página. Na realidade, a questão é de conscientização. O processo que se desenvolveu ao longo da história provocou, junto ao negro brasileiro, uma sensação de que o negro não vota no negro porque o negro não tem poderes intelectos para representá-lo. Essa política cultural que se desenvolveu no século XIX e no século XX fez esse cenário que a nossa deputada acabou de dizer aqui. Mas aí já é um cidadão de segunda classe, né? Porque eu vou dizer para você o seguinte... E subrepresentado. Se o negro se conscientizar da força que ele tem através do voto e das mudanças que ele pode provocar através do voto, você pode ter certeza que nós teremos mais negros na casa. Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Aqui é o berço da lei. E toda lei muito bem feita ou direcionada, ela acaba buscando as benfeitorias para aquele direcionamento. Eduardo. Veja, só para concluir, nós saímos agora de um pleito para vereador. Todos os japoneses, ou de etnia japoneses que foram eleitos,
foram eleitos pelas respectivas Colônias, vamos dizer assim. Mas é verdade. Sim. O Gaspar, só para fechar esse bloco rapidamente. Eu diria, do ponto de vista que o Eduardo acaba de colocar, é importante ressaltar que, na verdade, existem mecanismos artificiais que afastam o negro de estar nas esferas de poder. Então, é importante que a população e a sociedade reconheça que há necessidade de se afastar, de se permitir que esses mecanismos artificiais que são construídos e que, na verdade, eles se encontram, de certa forma, escondidos e não percebidos, que, de certa forma, eles impedem que essa população esteja não só no parlamento, como nas próprias universidades e também nas empresas. Então, essa naturalização da ausência, entre aspas, que a própria deputada colocou com muita propriedade, é que a sociedade, quando nós reclamamos por esse espaço, aparentemente ela não compreende e parece não entender as nossas reivindicações, porque ao longo da história passou a naturalizar com a ausência de negros de todos esses espaços. É esse o problema que ocorre, a meu ver, na sociedade brasileira. Mas pode ser mudado. E essa mudança só vem por conscientização, só vem através de projetos de conscientização. Sim, mas só que e não é mais cultural, é educacional. O Zé Vicente, ele coloca muito bem. Nós não temos mais um problema cultural, embora eu tenha dito aqui que é um problema cultural. Quando eu falo cultural, histórico. Porque o que nós precisamos agora é de educação. Implementando a educação, você conscientiza o eleitor da força que o voto dele tem. Vamos falar mais de educação? Existem artifícios que impedem ele até mesmo de chegar nesses locais, nas próprias escolas públicas. Ele é desestimulado, de certa forma, para que ele ingresse com a mesma facilidade que é dada para o indivíduo branco e, infelizmente, não é dada para ele. Vamos falar com mais vagar no próximo bloco sobre ações afirmativas, políticas públicas de inclusão. Voltamos em instantes.